Capítulo 1. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo no seio de Maria Santíssima até o nascimento. Encarnação no seio de Maria, quando foi criada a alma que devia animar o corpo passível e imortal, logo me uni a ela com união perfeitíssima, de modo que a alma conheceu a divindade com todos os seus atributos, conheceu a sua dignidade, estando unida ao Verbo, adorou a Trindade e ainda submeteu-se aos decretos divinos, com todo o conhecimento e plenitude das luzes e capacidade perfeita. Contentou-se com descer às vísceras da Virgem Maria e animar aquele corpúsculo que neste mesmo instante era formado no útero virginal por obra da terceira pessoa, isto é, do Espírito. Oferta do Verbo encarnado. Logo que fui unido à natureza humana, eu, o Verbo encarnado, o Filho unigênito do Pai, ofereci-me a meu Pai e ofereci-me para padecer e sofrer tudo o que ele tivesse ordenado e que fosse de seu agrado. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer, visto que, sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento ou dor alguma, mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumira e que não teria jamais podido conservar-se entre tantas penas se minha própria divindade não fosse a ela unida. Primeiras aflições. Quando minha alma unida ao Verbo desceu para habitar naquela estreiteza e animar aquele corpo, experimentei logo no primeiro instante toda a aflição e tristeza que uma pessoa de juízo perfeito e conhecimento causaria semelhante habitação e estreiteza. Esta estava, portanto, esposa caríssima, recluso como todos as outras crianças que estão privadas então do uso da razão. Mas eu, como Deus, tinha todo o conhecimento e minha alma experimentava aquelas angústias que costumam provocar semelhantes estreitezas. Primeiras pulsações do coração de Jesus. Unidos àquela humanidade, adorei imediatamente meu Pai eterno e agradeci-lhe o benefício feito ao gênero humano em dar-lhe a mim seu Filho unigênito em prol da redenção humana. Adorei-o e agradeci-lhe em nome de todas as criaturas racionais, das quais eu me declarei então irmão. Protestei desde este primeiro momento que tudo o que eu fizesse e sofresse em cada instante de minha vida, tudo intencionava fazer e sofrer por meus irmãos e suprir assim sua carência e sua negligência. Depois deste primeiro ato de adoração e ação de graças, pedi a meu Eterno Pai uma graça particular para minha dileta mãe, para que lhe fosse acrescido cada vez que eu respirasse
enquanto morava em suas vísceras. Um grau de graça a fim de remunerá-la nesta vida ao cêntuplo, pois aquela respiração me era subministrada pelo hálito de seu puríssimo coração. O Pai dignou-se satisfazer-me e juntos informamos disto a minha dileta mãe, a fim de que ela se alegrasse mais e se regozijasse em dar-me abrigo a mim, seu dileto filho. Havendo condescendido meu Pai em conceder estes dons à minha mãe, eu, unido a ela, isto é, minha alma com seu espírito, demos-lhes as devidas graças e agradeci-lhe também de parte de minha mãe, porque, como Deus que sou, minhas ações de graça tinham mais valor e eram mais agradáveis a meu Pai. Aflições e alegrias. Sentia, ó minha filha, naquela estreiteza uma indizível angústia e ao mesmo tempo um incomparável deleite, sabendo que estava fazendo a vontade de meu Pai e que habitava no seio de uma criatura que eu tanto amava, na qual encontrei todas as minhas delícias. Oferecia ao Pai a aflição que sofria naquela estreiteza em satisfação da liberdade que, contra seu querer, haveriam de tomar tantos irmãos meus. Sofria por tantos deles que seriam encarcerados, restringidos, angustiados por meu amor, e então prometia-lhes minha assistência e minha ajuda. Oferecia ainda a aflição que sofria por estar encarcerado naquele lugar ao meu Pai, em satisfação por toda a liberdade que tomam as criaturas de andar vagando pelo mundo, entregando-se a passeios e divertimentos ilícitos que ofendem a meu Pai. Oferecia ainda por aquelas religiosas e religiosos, porque bem sabia que encontraria muitos que, enfastiados pela clausura e estreiteza de suas regras, as abandonariam e até as vilipendiariam, e muitos as transgrediriam por fatos ou desejos, suspirando por aquela vã e perniciosa liberdade que uma vez desprezaram tanto, mas depois almejavam e reclamavam por relaxamento do espírito e fervor perdido. Rogava a meu Pai que, em virtude daquela minha aflição e angústia, se lhe mostrasse propício e pronto a perdoá-los, quando, reconhecendo o erro, quisessem voltar ao primeiro fervor e abraçar de novo a estreiteza da clausura e da observância regular. Ainda oferecia aquelas angústias e estreitezas por todos delinquentes que, punidos pela justiça, por causa de suas faltas, estariam nos cárceres, presos com estreiteza de recinto e em lugares escuros. Pedia-lhe que, em virtude destas minhas estreitezas, concedesse a cada um deles muitas graças,
para poderem suportar com paciência esse castigo em desconto de seus delitos. Meu pai aceitou tudo e prometeu-me fazê-lo quando da parte deles não houvesse resistência às inspirações divinas nem à sua santa graça, e expulsassem de seus corações obstinação e desejo de vingança contra os que justamente os puniam. Já via todas as criaturas que havia existido, existiam agora e haveriam de existir até o fim do mundo. Via todas as suas ações e todas as suas obras, sejam externas, sejam internas. Via todos os pecados que haviam cometido, cometiam e iriam cometer até o fim do mundo. Via todas as suas imperfeições, defeitos, faltas, negligências e descuidos no serviço de Deus. Afligia-me por todos, sentia dor e oferecia ao Pai minha vida com tudo o que eu, naquela angústia e estreiteza, sofria. Valor infinito de suas aflições. Tu, minha esposa, acreditarias que minha vida no seio de Maria tivesse pouco mérito e pouco valor, porque faltavam esses padecimentos cruéis que sofreria no decurso de minha paixão. Não sabia, filha, que tinha tanto mérito e tanto valor uma só daquelas respirações angustiadas que eu tinha no útero virginal, que bastava para satisfazer pelas culpas, defeitos e faltas de todas as criaturas. E sabia que meu padecimento naquela estreiteza era tão grande que um só momento seria suficiente para resgatar mundos infinitos. Podes compreendê-lo em parte, pensando que, sendo eu o Verbo eterno e Deus verdadeiro, não posso ser compreendido nem abrangido. E sendo os próprios céus estreitos para a habitação minha, reduzi-me a habitar enquanto Deus e enquanto homem, em carne passível, no pequeno tujúrio de um ventre virginal, com toda a plenitude de conhecimento próprio de um Deus imortal e de um homem passível e mortal. Aflições dos sentidos. Possuindo, portanto, o perfeito uso da razão, enquanto o homem experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição por estar naquele lugar estreito, sendo obrigado a tê-los todos privados de movimento e extensão. Assim, os olhos sempre fechados, os lábios em contínuo silêncio, as mãos e os pés sempre imóveis, sem movimento algum, e todo o corpo quase sempre na mesma posição. Aflição da mais grave que possa sofrer jamais quem tem perfeito conhecimento. É verdade que meu pai, para outros, acelerou o uso da razão no seio materno, como aconteceu com minha amada mãe. Mas ela foi isenta de sofrer a aflição que naquela estreiteza podiam sofrer seus sentidos. Não houve, no entanto, essa exceção para mim, porque meu pai quis que eu sofresse
todas as aflições que costuma causar à natureza humana semelhante angústia e estreiteza. Aflição da vista. Encontrando-me, portanto, em tão grande sofrimento, oferecia a meu pai a privação da vista que muito ma atormentava. Me desconto de tantas culpas que todo o gênero humano cometia pelo sentido dos olhos. Via, esposa caríssima, quanta curiosidade, quantos excessos se cometem com este sentido. Sentia a aflição e a dor por tantas ofensas feitas a meu pai pelo uso da vista e deixava cair lágrimas de meus olhos. Embora fossem gotinhas diminutas, não obstante seu valor, acompanhado do grande amor com que as derramei, era tão grande que bastava para satisfazer a divina justiça por todas estas culpas que com os olhos cometeriam todas as criaturas. Derramei, no entanto, as lágrimas sem ruído, sem fazer movimento algum. Suplicava ainda a meu pai se dignasse que, em virtude destas minhas lágrimas inocentes, obtivessem o dom das lágrimas de compunção os pecadores e pecadoras que o desejassem e pedissem. E o Pai me prometeu concedê-lo com toda a presteza a quem lhe pedisse de coração sincero, como de fato efetuou e inteiramente se realiza em tantos pecadores e mesmo em muitas almas justas que se tornam dignas do dom das lágrimas. Nos primeiros, em desconto de suas culpas, nas segundas, para merecerem maior glória e consolação na vida eterna, conforme afirmei a meus discípulos ao dizer-lhes: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:5. Pedia ainda a meu Pai que em virtude desta aflição que experimentava pela privação da vista, se dignasse conceder muitas graças àqueles que, por meu amor, se mortificassem quando a este sentido, privando-se de olhos, coisas vãs e curiosas, e mesmo coisas lícitas, a fim de poderem fazê-lo com a alma invicta, porque neste sentido é muito difícil de mortificar-se, devido à fraqueza humana, sendo mister para isso graça particular, porque a fraqueza humana sempre ambiciona e deseja ver coisas novas e curiosas. Pedia-lhe ainda desse força e virtude a todos os que deveriam ser privados da vista pelas indisposições naturais e por seus fins elevadíssimos, para que sofressem esta privação, resignando-se com a vontade e as disposições divinas. O Pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza, prometendo-me com todos uma graça particular e assistência de Pai amoroso, como efetivamente o faz e mostra-se verdadeiro Pai de misericórdia
para os que, com amor de verdadeiros filhos, se recomendam a Ele. Sabe, esposa minha, que ao fazer eu estes pedidos a meu Pai, apresentavam-se-me à mente todas as criaturas que iriam sofrer naquele sentido, a respeito do qual eu rogava e oferecia por elas o que sofrera. Assim, os que iriam chorar, os que iriam ficar privados da vista, os que deveriam mortificar-se por meio dos olhos, todos os tinha presentes e os contemplava um por um, e por eles rogava distintamente segundo suas necessidades. Com amor de irmão, amava-os, implorava por eles a divina graça. Via ainda em minha sabedoria infinita todos aqueles miseráveis que, pelo uso do sentido da vista, iriam ofender muito a meu Pai e que, por sua dureza e obstinação, não haveriam querido jamais emendar-se. Para eles não podia obter as graças que obtinha para os outros, porque não queriam aceitar as divinas inspirações e a graça divina. Mirava-os cheio de compaixão e suplicava ao Pai que, se não quisessem eles se prevalecer de sua misericórdia e de meus méritos, ao menos não os castigasse com todo o rigor da justiça, como havia feito antes a muitos que, pela curiosidade de ver o que não convinha, receberam graves castigos, como sucedeu à mulher de Ló e a muitos outros. Nisto o Pai me satisfez, prometendo-me castigar com severidade menor e suportar as ofensas por algum tempo em virtude de meus méritos e minhas súplicas. Efetivamente, bem experimentam os delinquentes a promessa que me foi feita. Se fosse de outro modo, ó, de quantas estátuas de sal e de quantos outros castigos estariam o mundo cheio por causa da curiosidade. Aflições do ouvido. Sofria também pelo sentido do ouvido aflição muito grande, porque, devido ao lugar tão estreito, estava inteiramente privado dele. Só ouvia os suspiros ardentes de minha dileta mãe, me dirigia do mais íntimo do coração. Ouvia ainda o doce entretenimento que tinha comigo, falando-me no íntimo com tanto amor e tanta graça que me arrebatavam o coração e me forçavam cada vez mais a amá-la. De todo o restante, porém, estava privado inteiramente, e esta privação causava-me aflição, a qual eu oferecia a meu Pai em desconto de tantas faltas que, com o sentido do ouvido, cometeriam meus irmãos pela curiosidade por ouvir tantas murmurações, tantas palavras contra a minha lei, tantas curiosidades e outras coisas indignas que muitos ouvem com deleite. Pedia ainda a meu Pai que os perdoasse e desse virtude e força àqueles que mortificavam este sentido, fugindo da ocasião, comunicasse
10. Comunicasse-lhes o bom desejo de ouvir coisas santas e atinentes à sua maior glória. Desse virtude aqueles que ficassem privados deste sentido, para que o sofressem de boa vontade por seu amor. Em virtude do agrado e deleite que senti ao ouvir os doces colóquios e os suspiros de minha dileta mãe, pedia-lhe quisesse dar muita consolação de espírito àqueles que ouvissem de boa vontade palavras santas e que, ao ouvirem as harmonias musicais, lhes elevasse o espírito a contemplar e a desejar as coisas do céu. Ao pensarem nas harmonias angélicas, consolasse o seu espírito e não permitisse fosse contaminado seu coração por todas as coisas que involuntariamente tivessem ouvido contra a lei divina. Meu pai me prometia tudo, mas sempre com essa condição: queira também a cooperação da vontade deles.